Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. Pegando o gancho já, né, do que a gente falou no último vídeo sobre comparação, vamos falar hoje. Eu lembro que eu comecei um vídeo e não dei sequência, né? Eu teve um vídeo que eu falei que eu ia começar a falar sobre as 5 feridas emocionais da infância e acho que eu falei só sobre rejeição e não falei sobre as outras. Então eu vou dar uma pincelada em cada uma aqui para você ter um pouquinho de entendimento e ver, né? Então eu trouxe, como que eu trouxe? Como ela acontece na infância e como ela se manifesta na vida adulta. Então, na vida adulta a gente consegue ver pelos nossos comportamentos qual é a ferida que estamos aqui dentro, da nossa alma. Então vamos lá. Então existem 5 feridas, que é a ferida da rejeição, do abandono, né, da humilhação, da traição e da injustiça. E eu vou dar um testemunho breve de como, de algo que aconteceu na minha vida ou então de estudos de caso, tá? Vai ser bem legal, que aí às vezes você consegue entender melhor, né, como funciona. Então deixa eu abrir aqui, ficar mais de frente para você. E vou te falar agora como que fica. Então vamos lá. A ferida da rejeição, né? Ela nasce quando a gente não se sente aceito, por críticas constantes, comparação entre irmãos, acabamos de falar de comparação, ausência de afeto e sentir que incomoda. Então, isso acontece lá na infância. Então, né, quando a gente é muito criticado, quando a gente não se sente aceito, isso pode acontecer, já começa lá na barriguinha da mãe, né, porque tudo que você viu, ouviu e sentiu desde o ventre é ali que começa, né, as nossas crenças, o que a gente acredita sobre a gente, né. Então, vamos lá. Se na gravidez a mãe rejeitou, não queria, não era o momento, sentiu vontade de abortar, desejou abortar, às vezes tentou, né? Como eu tenho um cliente em que a mãe tentou e não aconteceu. E então imagina quanta coisa, quanta rejeição ali, isso tudo tá dentro da ferida da rejeição, né? Então depois, ó, comparação entre irmãos, eu atendo muito isso, muito. Assim, sabe que irmãs, eu já atendi um caso de uma irmã que ela odiava a outra, e na verdade não tinha nada a ver com a irmã, era a mãe, né? Era como a mãe tratava aquela irmã, né? Então, na verdade, a irmã nem tinha culpa. Só que por que a mãe tratava aquela irmã melhor, né? Quando eu atendi ela, a gente foi, né, resgatar a infância dela, como é que foi, né, tudo. E ela me contou que essa irmã dela teve uma doença na infância, acho que foi meningite. E quase morreu, e a mãe ficou um tempo com ela, né, no hospital. E a mãe sentiu muito medo, achando que ia perder ela. E aí, depois que ela melhorou, a mãe se tornou uma super protetora daquela criança. Por quê? Porque a mãe traumatizou, né? Pelo fato dela ter passado por uma situação muito traumática, né? Que causou nela um grande impacto emocional. Então, o que aconteceu? Ela sempre tinha um medo de perder aquela criança. Então, acabou que ela jogou todos os esforços, os cuidados para aquela criança. E aí aquela irmã que não entendia, que não sabia, acabou recebendo toda essa carga e começou a se comparar e começou a não se sentir amada, não aceita, sentir que só incomodava, enfim, né? E como que a ferida da rejeição ela aparece nos comportamentos adultos? Vamos lá, vamos ver se você vai anotando aí, pega papel e caneta e se tiver alguma coisa, tu anota aí. Medo de não ser amada, insegurança, necessidade de aprovação, dificuldade de se posicionar e se anula para ser aceito. Lembra que eu falei? Para de se quebrar, para de se, sabe, de negar quem você é para se encaixar. E é isso que acontece, ó. A criança rejeitada, ela vira um adulto que tenta merecer amor o tempo inteiro. E, gente, isso é tão forte, que é por isso que a gente acaba aceitando relacionamentos abusivos. Nós temos uma grande dependência emocional, amizade, nos relacionamentos, né, amorosos, sabe? Por quê? Porque
aí a gente tá sempre servindo, a gente quer sempre fazer, a gente esquece da gente e é tudo pro outro. Por quê? Porque nós temos essa necessidade. E olha só, essa semana nos atendimentos eu lembrei de uma coisa, que lembrando, né, do que eu passei, né, numa denominação que eu frequentei, de que lá naquela época eu tinha a ferida da rejeição, tanto eu quanto o Gião, meu esposo. E aí você fala pro rejeitado assim, eu vou cuidar de ti, pronto, ganhou o rejeitado, né, ainda, meu Deus, é loucura isso, tá? Então, por quê? Porque aquilo ali faz a gente se sentir amado. Então, aí a gente acaba permitindo muitas coisas, a gente acaba sendo omisso para muitas coisas. E eu sempre falo, tem uma frase que eu sempre digo, as pessoas só vão com você até onde você permitir. Então, quando acontece esses casos de abuso, né, emocional, abuso de liderança, é porque eu permiti. Por quê? Porque por não entender as minhas raízes, por não entender as minhas dores, eu acabava, me tornei uma dependente emocional daquilo, né? Então, eu estava ligada emocionalmente. Né? Então, isso é muito forte. E, né, falando, né, desse caso que eu atendi, que é por causa da irmã, e eu lembrei de algo meu. Eu lembro que o meu pai, ele era muito de limpeza, ele era daquele, meu Deus, né? E ele era com a casa cheia de bibelô, de coisinha, toalhinha, e nós tínhamos que levantar tudo para limpar embaixo, tirar pó, praticamente todos os dias. E aí, eu fui ter consciência disso agora, assim, há uns poucos dias atrás, lembrando disso. E eu lembrei que uma das formas que eu identifiquei na minha infância para me sentir amada por ele e receber um elogio era quando eu limpava bem limpo, quando eu fazia alguma coisa relacionada à limpeza. Então, olha só, eu criança, tá? Devia ter uns 10 anos. Eu comecei a limpar o banheiro da casa, os banheiros, tinha 2 banheiros na casa. E eu lembro que eu limpava, mas assim, ó, deixava brilhando. Porque para quando ele chegasse e visse, eu não estava preocupado com o elogio da minha mãe, eu estava preocupado com o elogio dele. Era dele que eu estava buscando validação e aprovação. Quando ele chegava, que ele via, ele dizia, nossa, Nara, filha, que coisa mais linda, nunca vi um banheiro tão limpo. Aí ele dizia, o pai vai dar um dinheiro para ela. Não quero, pai, porque eu não queria dinheiro. Eu queria o olhar dele, eu queria a atenção dele. E aí eu acredito que esse perfeccionismo que se transformou, né, que veio na minha fase adulta, era justamente por isso, era aquela criança querendo buscar aprovação, validação, mas não era mais sobre isso. Mas aquilo estava em mim, porque eu aprendi que para ser amada e ser aceita e ter atenção, eu tinha que fazer tudo muito perfeito. É doido, né, gente? Então vamos lá. E segunda ferida, a raiz do abandono, ferida do abandono. Como que nasce? Ausência física ou emocional dos pais, ou de quem é que está, né, ali sendo autoridade na tua vida, por quem você está sendo criado, separações e sentir-se sozinho emocionalmente. Então, muitas vezes a gente fala que muitos são órfãos de pai e mãe vivo, porque estão vivendo na mesma casa, só que totalmente desconectados, sem comunicação, desconecto, não tem conexão, sabe? E como aparece, né, esses sintomas na vida adulta? Medo de ser deixado, dependência emocional, apego excessivo, ansiedade nos relacionamentos e medo da solidão. Então, olha que louco. Eu atendi uma moça e ela disse assim, Sinara, eu preciso entender por que quando eu estou vivendo um relacionamento, eu sinto que eu vou ser abandonada e eu pulo do barco antes. Ela disse assim, ó, nem sei se eu ia ser abandonada, mas parece que eu tenho uma desconfiança dentro de mim e eu já termino com a pessoa. E aí a gente foi revisitar a história dela. E na história dela, o que aconteceu? Os pais tinham comércio, então eles trabalhavam muito. E elas ficavam com uma babá. Só que a babá, ela era terrível. Diz que era uma babá que não dava comida direito para ela, já chegou a dar comida estragada, eram 3 irmãs. Não dava comida direito, não cuidava direito delas, enfim, e a mãe descobriu isso.
E aí a mãe mandou embora. E aí a mãe, para não botar outra pessoa, a mãe, as três já eram tipo 10, 11 anos, e ela falou assim, ó, eu vou deixar vocês em casa, mas vocês deixam a porta sempre trancada, não deixa ninguém entrar aqui. E uma fazia comida para outra, se ajudavam, se viravam ali, o dia todo. Então ali a gente entendeu que era uma ferida emocional do abandono. Por quê? Porque por mais que os pais iam trabalhar, né, a gente entende tudo isso. A gente entende agora, adulto. Mas como que aquelas crianças interpretaram aquilo? De estar sempre sozinha, tendo que fazer comida, gerando um medo porque não abre a porta, não deixa ninguém entrar. Entende? Sem uma figura de autoridade dentro de casa que gera segurança. Então, vocês estão entendendo por quê? Porque aí o que acontece? Qualquer situação que gere insegurança nela, já era o gatilho. Então, se o cara demonstrasse qualquer coisa, e nem... É aquela coisa assim, se ele se mexesse, ela já... Então, o que ela fazia? Por levantar muros de proteção, a gente quer se proteger, se defender, para não sentir aquilo. Então, para ela não sofrer, ela já saía antes. Porque saindo antes, né, na cabecinha dela de criança, ela não iria sofrer. E, na verdade, ela estava sofrendo, porque sabe lá quantas oportunidades ela perdeu, né? Estão entendendo? Então, a frase, quem foi abandonado muitas vezes aceita migalhas, só para não ficar sozinho. Que forte, né? Comecei a atender também uma outra moça e ela fala justamente sobre isso, sabe? Que ela aceitava qualquer coisa. Ela disse que tinha um menino que ela começou a namorar e ele falou assim pra ela, ó, eu acabei há pouco tempo um relacionamento e eu não tô preparado pra assumir outra agora, né? Mas eu gosto de você e tal, e eu acho que você não me merece, porque eu não tô inteiro nessa relação. E ela falou assim, não, mas pra mim tá ótimo assim. Pra mim tá maravilhoso o que você tá me dando. Ele falou, capaz, tá louca? Ele falou assim, é um absurdo, eu não te dou nada. Então, você tá vendo? Aí é bem essa frase, quem foi abandonado, e ela foi abandonada pelo pai, pela mãe, tô entendendo? Foi criada por tia. Então, quem foi abandonado muitas vezes aceita migalhas, só para não ficar sozinho. Ferida da humilhação. Como que ela nasce? Você passou vergonha, exposição, pais controladores, críticas que faziam a criança se sentir pequena. Nessa da humilhação, tem duas coisinhas que eu quero falar. Eu atendi uma cliente e ela tinha... deixa eu falar como que reage na fase adulta. Então, na fase adulta, você vai ter comportamentos de culpa excessiva, dificuldade de receber, vergonha de si, mexe muito na autoestima, necessidade de agradar e autossabotagem. Tem gente que se diminui antes que alguém diminua ela. Sabe, aquele sentimento de inferioridade, né? Então, o que acontece, né, nessa ferida da humilhação? Então, assim, a gente sabe que na nossa infância, dependendo, né, que ano você nasceu, era muito frequente a gente ser envergonhado, os pais gritarem com a gente, bater, enfim. E nessa ferida, eu atendi essa moça e ela tinha, assim, uma coisa que eu não anotei aqui, mas ela tinha um senso de justiça fortíssimo. Ela queria defender todo mundo, ela queria ser a justiceira de todos. E aí o que ela fazia? Ela trazia problemas para ela. Porque ela brigava por causa da política, ela brigava por causa ela comprava a briga de todo mundo. E no fim, ela estava brigando com um parente, com um vizinho, sabe? E aí ela chegou num ponto que ela disse, não, vou ter que procurar ajuda. E aí ela começou a procurar ajuda, a gente começou a trabalhar. E aí a gente foi indo. Claro, também tem uma história que o pai morreu, a mãe abandonou, enfim, né? Muitas coisas. Só que um dia a gente conversando, ela lembrou de um episódio. Naquele episódio, ela tinha uns 12 anos e ela estava na escola. E tinha uma moça que batia em todo mundo lá no final da aula. E ela disse assim que ela sempre foi quietinha, sempre foi na dela, nunca foi de falar, de brigar, nada. Ela disse que ela nunca mexeu com essa moça e ela estava pegando a bicicleta dela para ir embora no final da aula. Ela disse que quando ela estava saindo da escola, essa moça veio e simplesmente pegou ela para Cristo naquele dia e disse assim, é tu mesmo. E deu um tapa na cara dela. E disse que estava assim,
todo mundo ao redor, a escola inteira, né, os alunos, porque era um momento, né, a loucuragem, né, no final da aula, era um evento. E ela disse que ela levou um tapa na cara sem ter feito nada, sem ter falado, sem ter aberto a boca. E ela disse que naquela hora, assim, ela olhou ao redor, todo mundo olhando para ela, rindo, ninguém fez nada e parece que ela viu, eu não sei se era uma professora ou se era o guarda da escola, e ela viu também aquela figura de autoridade sem fazer nada. Não fez nada, ninguém defendeu ela. Ela disse que ela só abaixou o rosto, a cabeça, continuou indo com a bicicleta. E quando ela lembrou disso, ela chorou muito, muito ali comigo. E, gente, eu confesso, tá? Até eu senti a dor dela naquele momento. Até eu chorei. Porque eu me coloquei no lugar dela. Não tem como a gente não sentir, ainda mais quando você já passou por muitas coisas assim, né? Como eu já tinha passado. E ali a gente entendeu o que ela fez ali. Eu sempre indico para vocês, né? Eu não sei se eu já indiquei esse aqui, mas eu vou falar, eu gosto de repetir. Esse livro aqui, ó, A Raiz da Rejeição. Esse livro aqui, pelo amor de Deus. Ó, o verso dele diz assim, ó: você pode ser livre dos efeitos da rejeição. Ninguém escapa totalmente da rejeição, mas não precisa ser prejudicado por ela. Nesse livro, empolgante e poderoso, Joyce lhe mostrará que Deus tem poder para libertá-lo de todos os efeitos danosos da nossa rejeição. Nosso Pai providenciou um meio para que nós, como seus filhos, sejamos livres da raiz da rejeição. E aí aqui, ó, o que você aprende nesse livro? Como identificar a raiz da rejeição, as causas e os resultados da rejeição, os efeitos da rejeição em sua percepção a respeito de si mesma e das pessoas ao seu redor. Como derrubar os muros que a rejeição o levantou a construir, lembra? As defesas. Como evitar expectativas excessivas sobre irrealistas sobre a perfeição, e com as escrituras como seu manual de orientação, Joyce lhe ensinará como reconhecer a rejeição e aprender como deixar a obra curadora de Jesus começar em sua vida. Gente, isso aqui é poderoso. Eu fui muito curada com esse livro. Gente, ele respondia tantas perguntas para mim. Então, enfim, o que aconteceu? Ela explica nesse livro sobre a gente fazer voto secreto. O que é esse voto secreto? É quando acontece alguma coisa lá na nossa infância, né, em algum momento da nossa vida, e a gente fala pra gente mesmo: nunca mais eu vou passar por isso, nunca mais eu vou sentir isso, nunca mais eles vão falar assim comigo. A gente faz um voto secreto. E aquela menina, com 12 anos, diante de toda aquela situação, daquele cenário, ela fez um voto secreto dentro dela. O que ela fez? Nunca mais eu vou deixar ninguém passar pelo que eu estou passando. Ninguém mais vai ser humilhado sem que eu defenda. Estão entendendo que lá na fase adulta, aquilo que não foi resolvido da infância estava prejudicando ela. Estava adoecendo ela, porque ela chegou no ponto crítico comigo. Por quê? Porque dentro dela ela queria ser, né, a justiceira de todo mundo, porque ela naquele momento ela não teve. Tá entendendo? Então vamos seguir. A ferida da traição nasce quando quebra de confiança, promessas não cumpridas, instabilidade, sentir que não pode confiar. Na fase adulta, como se manifesta? Controle excessivo, ciúmes, dificuldade de confiar, querer controlar tudo, hipervigilância. Olha só as controladoras de plantão, a general de plantão. Ei, você que quer controlar tudo, que quer dominar tudo, que quer saber de tudo, controlar tudo, e chega no final do dia tu tá esgotada, tu tá cansada, porque você não vai dar conta de controlar tudo, porque a gente não tem o poder do controle de tudo. É complicado, né? Tá pesado, né, minha amiga? Eu sei. E a frase: quem foi ferido pela quebra de confiança tenta controlar tudo para não sofrer de novo. E aí, tá se identificando? Aqui, eu lembro de uma cliente que ela falou que quando ela era pequena os pais eram separados e o pai dizia que vinha ver ela, pegar ela, né? E a mãe arrumava ela bem linda, igual uma princesa. Sapatinho, meinha, aquela meinha que virava, cheio de pomponzinho. Oh, meu Deus.
E ela disse que ela lembra de o pai não vir e ela ir dormir, deitar, cansou de esperar, esperando o pai que não vinha. E ela lembrou disso no nosso processo. Aí, como que tu não se quebranta com tudo isso, gente? Aquilo doeu em mim, porque eu vi aquela menina, porque ela, né, a gente fez uma dinâmica com a foto de criança. Meu Deus, então ali naquele momento era o quê? Uma quebra de confiança. Ela confiou que o pai ia vir. Meu pai disse que vinha, é o meu pai. E ela passou uma tarde inteira, até de noite, esperando e ele não veio. Quantas coisas nós esperamos, quantas vezes esperamos por algo, quantas quebras de confiança e que hoje gerou você querendo controlar tudo, dificuldade de confiar nas pessoas, em você mesma. Quem foi ferido pela quebra de confiança tenta controlar tudo para não sofrer de novo. A quinta ferida, da injustiça. Então, quando nasce? Ambiente rígido, cobranças, excesso de exigência, pouco afeto, necessidade de ser perfeito. Olha isso. Como que aparece na fase adulta? Perfeccionismo, rigidez emocional, né? Rigidez, uma pessoa dura, né? Que, né? Ela se faz de forte, né? Eu sempre falo, né? Que aqueles que se fazem muito de forte, sabe o que eu vejo? Eu vejo um muro e atrás desse muro, uma criança ali, escondidinha, quietinha, precisando de ajuda, com medo, insegura, perdida. É isso que eu vejo. Quando eu olho para uma mulher que vem me procurar, um homem, eu vejo, né? A gente começa a conversar e eu vejo às vezes uma dureza, sabe? Mas ali eu consigo olhar com os olhos do Senhor, né? Porque os olhos de misericórdia, de compaixão do Senhor faz a gente olhar além daquilo que eu estou vendo na minha frente. E eu consigo ver aquela criança lá, perdida, sozinha, abandonada, sofrendo, com medo. E na fase adulta aparece, né, o comportamento como perfeccionismo, rigidez emocional, dificuldade de demonstrar sentimentos, cobrança excessiva e frieza como defesa. Muitos adultos perfeccionistas foram crianças que aprenderam que só seriam amadas se acertassem. Lembra quando eu falei que eu tinha que fazer tudo perfeito para o meu pai? Eu busquei, eu encontrei uma forma de me sentir amada por ele. E isso foi até os meus 40 anos. Porque aí eu lembro que quando eu fui para a igreja, eu comecei a fazer a mesma coisa com Deus. Trabalhar para Ele, para ser vista por Ele, para ser amada por Ele. Eu queria trocar amor por serviço. E foi muito difícil para mim entender que eu não precisava fazer nada para ser amada, porque eu aprendi que eu tinha que fazer algo para ser amada. Mas o amor do Pai por nós é totalmente diferente do que a gente aprendeu. Por isso que é tão difícil a gente receber esse amor, porque a gente acredita que nós precisamos fazer para merecer. Só que com Ele não. Com Ele, Ele nos ama, sabe? Ele nos ama, Ele é apaixonado por nós, pela sua criação. E por isso que é tão difícil. Então, para nós chegarmos na nossa identidade de filhas, para a gente ser curada na nossa paternidade em relação ao nosso Pai, nosso Deus Pai, nós precisamos tocar as nossas raízes. Não dá para seguir em frente. Não dá, porque sabe o que a gente vai ser? A gente vai ser um cristão adoecido, querendo dar serviço quando Deus quer o nosso coração. A gente vai ferir a nossa casa, a gente vai se ferir, vai ferir o marido. Por quê? Porque a gente sempre vai caminhar em cima daquilo que aconteceu na infância. E aí, dentro da gente, a gente nunca vai ser completa. A gente nunca vai ser feliz com quem nós somos. A gente nunca vai ser realizada em ser somente a filha. Porque é pouco. Como que eu posso simplesmente ser a filha de Deus
e não ter que fazer nada para ele me amar. Como assim? Gente, isso é muito louco a gente entender isso. Mas como que eu vou entender isso? Ai, intimidade, relacionamento com ele. Quanto mais você conhece o teu pai, quanto mais você, sabe, se conecta com ele, mais ele revela quem você é. Quanto mais você conhece o teu pai, mais você se conhece, porque o pai revela a identidade da filha. Então, quanto mais você conhece esse amor, mais esse amor te toma e te enche, te preenche, sabe? É um amor que resgata. E então, nessa ferida da injustiça, o que você pode ter passado como injustiça? Porque quantas coisas a gente passa lá atrás, na nossa infância, que foi injusto. Eu lembro que quando acontecia alguma coisa assim, e alguém vinha lá reclamar de nós pro pai, era muito pouco, porque a gente era tudo mulher lá em casa, né? Então mulher incomoda menos. Menina, mas é um pouquinho mais bagunceiro, né? Mas eu lembro que se alguém vinha reclamar, o meu pai nunca parou para ouvir a outra parte, a gente. Ele já mandava a gente calar a boca na hora e era o que a pessoa estava falando. Se a pessoa estava mentindo, aumentando, não estava nem aí. Tudo por quê? Para manter a política da boa vizinhança, para manter a reputação. Sempre era assim. Começavam a brigar e estavam conversando, daqui a pouco começava a brigar, ele já mandava todo mundo ficar quieto, olha o que os vizinhos vão pensar, e ali tinha que parar aquilo. Então, assim, nunca desenvolveu um assunto, nunca se desenvolveu uma conversa, porque era sempre assim. Então, talvez você também se sentiu injustiçada, né? Naquele momento em que não foi ouvida, em que você quis dar a tua versão, em que te culparam de alguma coisa que você não fez. E a injustiça dói. A injustiça dói, né? A traição dói. A humilhação dói. O abandono dói. A rejeição dói. Porque a rejeição, alguém que se sente rejeitado, ele se sente descartado. Que forte, né, gente? Então, meu amor, deixa eu só contar, são 27 minutos ali, eu quero contar mais uma coisinha que no meu processo, quando eu estava fazendo psicanálise em 2022, eu lembrei que aí se encaixa muito na ferida ali da humilhação, que eu lembrei que eu estava pedindo pro meu pai para ir ver um ator da Globo que ia estar numa lanchonete na esquina da minha casa. Eu tinha 15 para 16 anos e a gente não saía, meu pai não deixava. Só que era na esquina de casa e era tipo de dia que eu digo 7 horas da noite. E aí a minha amiga, pede pro teu pai para nós ir e tal. E pedi, e ele não, e eu pedindo, e eu aproveitei a ocasião, porque o meu tio tava lá, então, né, quando tem alguém em casa, os pais da gente querem pegar mais leve, né? Aí, o que aconteceu? Eu pedi, ele não, e aí eu acho que ai pai, mas deixa. Gente, eu não sei se eu respondi ele, eu não lembro disso. Mas eu levei um tapa na cara, na frente dos meus tios. Gente do céu, mas assim, de mão fechada. Mão fechada não, mão aberta, pá! Só aquele estalo assim, sabe? E naquele dia que o senhor trouxe essa memória, eu lembro do meu tio dizendo assim, que isso, Carlos? Que isso? Até o meu tio se sentiu mal com aquilo. E, gente, eu chorei. E naquele momento que eu lembrei, né, isso 4 anos atrás, eu senti tudo o que aquele momento trouxe para mim. Raiva, vergonha, sabe? Uma sensação de impotência, de não ser amada, envergonhada. Então, quanta coisa, né? A gente já juntou ali, né? Aí junta com o que já tinha, vira só um balaio de gato, vira só uma feridada, que depois só Jesus para curar. Mas eu quero dizer para ti, é possível o Senhor curar cada uma dessas feridas. Tem uma frase no meu livro que diz, só tem cicatriz quando Jesus toca. E Ele toca, e Ele cura, e Ele transforma, e Ele pega tudo aquilo e transforma em algo de honra. Igual eu falei ontem no atendimento, a gente chega quebrada para Ele, toda moidinha, mas Ele tem o poder, Ele é especialista nisso, em pegar a gente toda quebradinha, restaurar, fazer algo novo, e nós nos tornamos mais valiosas do que um dia já fomos.
Ele tem o poder de fazer isso. E se você quiser, Ele está aí, só esperando o seu sim, para Ele começar essa transformação que é de dentro para fora. E você vai poder perdoar, você vai poder ressignificar e você vai poder viver o novo de Deus, porque o novo de Deus não entra quando você ainda está preso no velho. Porque quando eu estou presa no velho, eu estou o tempo todo assim, olhando para trás. E o novo de Deus é para frente. Então, se você quer viver o novo de Deus, faça as pazes com o teu passado. Deixe ir quem tem que ir, libere quem tem que liberar. Se perdoe e vá viver a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para ti. Amém, meu amor? Eu quero te abençoar com essa palavra. Se tiver que repetir esse vídeo, assista novamente, anote. Comece a identificar em você onde que estão esses pontos, né? Onde você se identificou e peça para o Senhor vir com luz, para Ele te ajudar. Busque ajuda, busque alguém segundo o coração de Deus, alguém de confiança, onde você vai poder abrir teu coração. Busque ajuda profissional, né? Busque uma terapeuta cristã, alguém que você, né, tenha referências para que te ajude nesse processo, né? Eu tô aqui, se você precisar, na descrição do vídeo fica o meu contato, eu também posso estar aqui para te ajudar. Então eu quero te abençoar com essa palavra. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe esse vídeo chegar em um maior número de pessoas, para que pessoas sejam tocadas e curadas, porque o Senhor, Ele tem vinho novo para odres novos. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo episódio. É tempo de florescer. Deus te abençoe.